1822, quando Champollion decifrou os hieróglifos, a conjectura deu lugar à certeza, e o mundo conheceu fatos espantosos e inéditos sobre os egípcios. Quando o túmulo de Tutancâmon foi descoberto 100 anos depois no Vale dos Reis, toda a humanidade reafirmou a convicção de que uma civilização de grandes conquistas em todos os campos havia se organizado há mais de 5.000 anos ao longo do Nilo, o grande rio. Uma sociedade que criou padrões e sistemas válidos até hoje e que se mostrou a mais antiga e gloriosa que se tem notícia ao longo da história. Nós vamos fazer juntos uma viagem inesquecível, que combina as experiências mais ricas que podem ser reunidas em um só país. Vamos viajar pelo Egito. O Egito reúne no nordeste da África uma superfície de 1 milhão de quilômetros quadrados, dos quais 96% são desertos inabitados. 45 milhões vivem hoje em cidades situadas na estreita faixa ao longo do Nilo e de seu estuário, e em alguns oásis em pleno deserto. Cidades com tesouros arqueológicos incríveis, que enfeitiçam seus visitantes hoje do mesmo modo como conquistaram Heródoto, César e Antônio, e que visitaremos neste passeio ao longo dos tempos. Começaremos pelo Cairo, a capital fundada no ano 970 d.C., e que conta hoje com 7 milhões de habitantes, onde chegaremos por um moderno e confortável jato da Swissair. Al-Qahira, que significa a vitoriosa, é a maior cidade da África e possui muitos hotéis de primeira classe. Um deles, o Cairo Marriott, é no seu prédio principal a exata reconstituição do Palácio de Gezira, construído no século XIX como parte dos festejos da abertura do Canal de Suez. O palácio hospedou todos os monarcas que reinaram na Europa e foi a sede da estreia da ópera Aida de Verdi. A noite do Cairo é repleta de shows típicos que incluem a famosa dança do ventre e de shows internacionais também. Uma das primeiras visitas que faremos, acompanhados de guia local falando espanhol, é a Cidadela, construída em 1179 d.C., com pedras retiradas de pequenas pirâmides próximas. Entre todos os edifícios da cidadela se destaca a Mesquita de Alabastro, marca registrada da cidade. Construída por Mohamed Ali, seus interiores são decorados com mármore de Carrara, tapetes turcos e candelabros franceses. O islamismo é a religião oficial do Egito e 92% da sua população é formada por maometanos da seita Sunni. Existem centenas de mesquitas no Cairo e a vista do alto explica o apelido Cidade dos Mil Minaretes. O mercado turco, o Khan al-Khalil Bazar, na parte antiga da cidade, com suas ruas estreitas e tortuosas, é a nossa próxima parada. São odores diversos de perfumes, essências raras, tabaco, misturados em meio a lojas de artigos de prata e ouro, tapetes e couros, e muita gente na rua pechinchando e comprando. Um outro dia vamos conhecer o Museu de Arte Egípcia Faraônica do Cairo, que merece uma visita demorada. São mais de 100.000 itens exibidos cronologicamente em 2 andares. E a sua coleção mais admirada é o Tesouro de Tutancâmon.
Parte da história do Egito é contada em papiros, planta que, além de cordas, sandálias e velas para os barcos, era usada para fazer o papel. Vamos conhecer o interior de uma fábrica de papel, aprendendo a técnica milenar dos egípcios, preservada e praticada até hoje. E teremos tempo ainda para uma visita opcional às ruínas de Mênfis, a primeira sede do governo egípcio unificado há 52 séculos. Lá está, a 24 quilômetros ao sul do Cairo, o que restou da primeira capital do antigo império, e de onde todos os faraós da primeira e segunda dinastias governaram o Alto e o Baixo Egito. A principal necrópole de Mênfis foi Saqqara, onde foram erguidas as tumbas das primeiras dinastias, muitas delas descobertas somente no nosso século. Entre esses monumentos está a pirâmide de degraus do rei Zoser, a pirâmide mais antiga em todo o Egito. O camelo é um símbolo das regiões desérticas. Passear em Giza, o famoso platô a sudoeste do Cairo, seja montado num camelo ou em um cavalo árabe, é uma experiência sensacional. Giza foi construída como uma continuação natural à necrópole de Saqqara. Lá está a Esfinge, a sentinela das pirâmides, com 72 metros de comprimento e 20 de largura. Um rosto humano num corpo de leão. Lá estão as pirâmides de Kelps, Khafre e Miquerinos. A pirâmide de Kelps é a maior estrutura em pedra que existe no mundo. São 2.300.000 blocos de granito, cada bloco pesando em média cerca de 3 toneladas, superpostos no monumento com hoje 137 metros de altura e com uma base quadrada de 230 metros de lado. Cada lado voltado exatamente para os pontos cardeais. A pirâmide de Khafre é quase tão grande quanto ela, e o seu revestimento externo original ainda pode ser visto no vértice da pirâmide. Com aproximadamente a metade da altura está a pirâmide de Miquerinos. Em Giza termina a nossa visita ao norte do Egito. Do Cairo voaremos sobre o deserto para Assuã, a principal cidade ao sul do país. Assuã, o portão natural do Alto Egito para o comércio e comunicação com toda a África, é uma cidade linda e que tem muito charme. Existem 2 hotéis de luxo à beira do Nilo, o Hotel Oberoi e o famoso Hotel Cataract, onde foi rodado o filme Morte no Nilo, baseado na obra de Agatha Christie. Atracados no porto de Assuã, vamos encontrar muitos barcos de passageiros que navegam no Nilo. Para nossa viagem, escolhemos o mais moderno entre eles, o Alexander the Great, construído especialmente para o Nilo na Alemanha e decorado na Itália em 1982. Depois do check-in e do almoço a bordo, vamos conhecer a cidade. Primeiro o bazar, rico em arte e mistério e cheio de tipos interessantes. Os núbios constituem grande parte da população de Assuã, porque suas cidades mais ao sul foram inteiramente cobertas pelas águas da grande barragem de Assuã. Existem 2 represas em Assuã, a antiga, feita pelos ingleses, e a grande barragem construída pelos russos e concluída em 1972, e que tem como símbolo a flor de lótus. A grande barragem criou o Lago Nasser, o segundo maior lago do mundo, com cerca de 500 quilômetros de extensão, e acabou com a estação anual de inundação do Nilo. As águas da antiga represa cobriram parte do templo de Chile até o ano de 1964, quando o templo foi desmontado e reconstruído numa ilha próxima. Construído pelos reis ptolomaicos no século III a.C.,
desfile representa um grande triunfo da conservação de arte em todo o mundo. As águas do Lago Nasser, o reservatório da grande represa, teria coberto também o magnífico templo de Ramsés II em Abu Simbel, não fosse o projeto internacional de salvamento coordenado pela Unesco. Abu Simbel, quase na fronteira com o Sudão, pode ser visitada em uma excursão aérea opcional durante a nossa estadia em Assuã. As estátuas colossais de Ramsés II do Templo Maior, dedicado a Amon-Ra, o Deus Sol, e as peças de Nefertari no Templo Menor, dedicado a Hathor, deusa do amor e felicidade, podem ser admiradas hoje cerca de 60 metros acima de onde estavam originalmente. Uma das coisas mais impressionantes que existem nessa região é o obelisco inacabado. Com 42 metros de comprimento e pesando 1.197 toneladas, ele é o maior monumento monolítico que alguém já tentou fazer. Navegando numa feluca, barco típico do Nilo, vamos visitar muitos pontos de interesse dessa região, começando pelo mausoléu de Aga Khan. Aga Khan está enterrado em Assuã, na mais grandiosa e recente tumba dos santos islâmicos. Seu mausoléu é no alto, no ponto onde se tem uma vista soberba da cidade e do Nilo. Iremos em seguida conhecer a Ilha da Plantação, onde existe um jardim botânico que percorreremos a pé. Quando voltarmos ao navio, vamos ver na margem esquerda várias tumbas escavadas na rocha. São dos parentes dos reis e nobres do Antigo e Médio Impérios. À noite jantaremos a bordo, e no dia seguinte começa a parte mais excitante da viagem. Vamos conhecer várias cidades históricas ao longo do Nilo, a bordo de um navio super confortável, aproveitando as delícias de estar no deck principal, ao ar livre e junto à piscina, e apreciando a paisagem das margens que mostram cenas idênticas às que se desenrolaram milhares de anos atrás. Logo além do verde, a estreita faixa da vida, se vê o deserto inóspito e infinito. E aí entenderemos Heródoto quando ele disse que o Egito era uma dádiva do Nilo. O rio que iremos navegar comprovará que ele sempre foi o centro de toda a atividade, a principal artéria de comunicação e também o supremo árbitro da vida e da morte, da prosperidade e da fome no Egito. Antes de atracarmos em Komombo, nossa primeira parada, já se pode ver o templo do deus Sobek, o deus crocodilo, e da deusa Hathor, deusa do amor e da felicidade, extremamente bem localizado. Sobek era venerado em cidades como Komombo, que dependiam muito das cheias do rio que fertilizavam a terra. Lá estão as primeiras inscrições que se tem notícia do período greco-romano, mostrando oferendas de animais aos deuses. À tarde, desatracaremos e prosseguiremos viagem. À noite, muito divertimento com músicas típicas e uma grande festa a bordo. Na chegada a Edfu, iremos de charrete visitar o templo erigido em 237 a.C. ao deus Horus, o deus representado com cabeça de falcão.
Ele levou cerca de 200 anos para ser construído e é um dos monumentos mais bem preservados de todo o Egito. Nosso passeio continua para Esna, onde antes de visitarmos o templo dedicado ao deus Num, faremos uma rápida passagem pelo bazar. As ruínas do templo estão no centro da cidade. O vestíbulo, com suas colunas com mais de 10 metros cobertas de relevos, merecerão uma atenção toda especial. Deixaremos Esna navegando para o norte em direção a Luxor, a última cidade que visitaremos no Egito. O primeiro dos muitos tesouros que iremos conhecer é o Templo de Luxor, perto do pier onde nosso navio ficará atracado. O Luxor é hoje parte da antiga Tebas, capital do antigo império. Amenófis III dedicou o templo de Luxor a Amon-Ra, sua esposa Mut e seu filho Con, o rei Lua. Depois visitaremos o Museu de Luxor, aberto em 1975, e que contém uma coleção de peças encontradas na região muito bem escolhidas e soberbamente exibidas. Nesses aspectos, é o melhor museu do Egito. Here was conceived and lived the great week of the creation of the world and the separation of the earth from the waters. You are at the house of the Father. O templo de Karnak, a casa de Amon, teve origem num modesto santuário durante a 12ª dinastia e se expandiu muito da 18ª dinastia em diante, até cobrir uma área com aproximadamente 200 mil metros quadrados. A grande sala da hipóstila, com 134 colunas gigantes, se deve a Ramsés II e é de uma beleza impressionante. No dia seguinte, vamos conhecer a margem ocidental do Nilo. Cruzaremos o rio para o Vale dos Reis e das Rainhas. E na estrada para as necrópolis, avistaremos os Colossos de Memnon, 2 estátuas imensas com 18 metros de altura, que representam Amenófis III e são as únicas peças que restaram do seu templo. O cenário magnífico do Vale das Rainhas convida à meditação. Existem algumas tumbas abertas à visitação pública, entre elas a da rainha Titi, da 20ª dinastia, 1200 anos antes de Cristo, cujas paredes estão em excelente estado de conservação. As tumbas da mulher de Ramsés, Nefertari, e seus príncipes são lindas também. É extremamente interessante notar como a luz chega hoje ao interior das tumbas, por espelhos, do mesmo modo como era feito na época da construção. O Vale dos Reis tem túmulos ainda mais impressionantes, alguns descendo centenas de metros dentro da montanha, onde as paredes são cobertas por pinturas detalhadas e bem preservadas. Infelizmente, é proibida a entrada de máquinas fotográficas.
Nos penhascos de Deir el-Bahri está o templo mortuário da rainha Hatshepsut, o mais antigo templo que foi encontrado ali. Projeto único em todo o Egito, o templo foi dedicado a Amon, Hathor e Anubis. Ainda na margem esquerda do Nilo, poderemos visitar o Ramesseum, o templo mortuário de Ramsés II, dedicado a Amon, e a mais romântica ruína da Tebas ocidental. Terminamos aqui esta experiência fantástica, a nossa visita ao Egito. É claro que poderemos ficar mais tempo em Luxor, hospedados em um belo hotel à beira do rio. Mas o que é importante é que você faça esta viagem e guarde na lembrança a poesia que é fundamental nesse país incrível. A poesia do Nilo e de suas felucas, barcos que usam suas velas para subir o rio e que simplesmente aproveitam a corrente natural das águas para descê-lo em direção ao Cairo. Você verá de perto como os deuses cuidaram do Egito desde muito, criando milagres da natureza que você não encontrará em outro lugar. Depois de conhecê-lo, você dirá, como Heródoto: do Egito falarei muito, porque há muito que contar.